E aí galera, aqui é Juliano Carneiro e vamos para mais um tutorial sobre V-Ray. Hoje a gente vai falar sobre o material SSS, Subsurface Scattering Material. Esse é um material que ele já vem separado das propriedades no V-Ray e ele é muito interessante. Ele consegue imitar uma propriedade de certos materiais como cera, como pele humana, como pérola, que seria um objeto que tem uma consistência opaca, porém que ele consegue mesmo assim transmitir a luz através dele. Então ele é diferente de transparência, ele tem uma translucência, que é quando uma superfície opaca consegue mesmo assim fazer com que a luz ultrapasse ele. Claro que com um índice de refração bem mais alto, né, por causa da opacidade. Então, quanto mais denso for esse objeto, menos a luz vai conseguir ultrapassar, obviamente. Um caso bem conhecido disso é quando você coloca o seu dedo em cima de uma lanterna, por exemplo. Lanterna acesa, obviamente, né? Você vai conseguir ver aquele halo avermelhado em volta do teu dedo, ali nas bordas do dedo, que seria justamente a luz ultrapassando a sua pele. Então, para você ter mais ou menos uma ideia do que seja isso. Então, vamos lá. Para nossa cena, para as explicações, eu só fiz um cenáriozinho simples aqui. O material que eu usei para fazer isso aqui foram dois splines, né? Estiquei ele aqui e coloquei um material simples, que tem que ser V-Ray, é claro que a gente está usando V-Ray, um gradiente preto com fundo laranja, opaco, nada mais. Tá? E para luz, uma luz simples, né? Uma area light, com intensidade de 4.6, eu usei aqui. Com a luz ativada, uma coisa importante nesse caso de luz para o subsurface scattering, não usem o no decay, tá? Desabilitem, aumentem a subdivisão das luzes, tornem ela invisível para ela não ficar aparecendo atrás e ativem o double-sided, tá? Ativem o double-sided para que a iluminação seja primária e secundária, ali, tanto atrás quanto na frente da luz. Isso é importante aqui para a gente ter um resultado mais evidente ali nesse tipo de material. Então vamos lá, a minha câmera é V-Ray também, eu só coloquei longe ela aqui, mas o foco dela está nessa posição aqui. Ó. Então vamos lá. Como criar um material? Então vamos aqui em Create, Shader, V-Ray Bridge, V-Ray Fast SSS2 Material. Está aqui o nosso querido material novo aqui agora, que a gente vai explicar. Simplesmente vou jogar ele em cima do objeto. Ah, e uma coisa interessante também, esse material ele não funciona direito em polígonos em low polys, tá? Ele funciona bem melhor e bem mais visivelmente os efeitos dele em polígonos complexos, em objetos complexos, com polígonos complexos. Quanto mais faces esse objeto tiver, mais visível e mais bonito vai ficar o efeito. Então, em esferas, em cubos, em cilindros, enfim, em polígonos base, ele não vai ter um resultado muito legal não. Então, aqui nesse material, o que a gente vai encontrar? Tem várias configurações nele aqui, mas as nossas configurações principais, as que vão fazer bastante diferença aí nos efeitos, são a escala, o índice de refração, IOR. Aqui no Diffuse and Subsurface Scattering Layers, a gente vai conseguir vários efeitos se a gente mudar as texturas. Tá? As texturas aqui que vão fazer efeito real são Fresnel, Gradiente e Noise. São as que vão fazer diferença mesmo. Você pode aplicar efeitos nela depois que já tiver ativado uma dessas opções, ou em surfaces, em superfícies, também pode escolher qualquer uma dessas funções aqui também. Não dá para mostrar todas aqui ao mesmo tempo, mas você pode colocar uma por uma aqui para testar, para ver como é que fica. Temos efeitos muito legais aqui. O Wave Shader também pode ser usado. O Wave Shader causa um efeito bem interessante nesse tipo de material. Então vamos lá. Eu só coloquei o material lá
E vamos dar um render aqui para a gente entender o que está acontecendo. Deixa eu só tirar o material primeiro, deletar ele aqui. E vamos dar um render sem ele, sem material nenhum. Então, temos o nosso dragão aqui. Sem material. Você verifica como é que a luz se propaga nele, como é que ela interfere. Ela não ultrapassa, a superfície é toda opaca. Você consegue ver todos os contornos. Também, por causa disso, não esqueçam de ativar aqui na luz as sombras dele, né? Não esqueçam de ativar aqui o Enable Shadows, para você ter o efeito mais bonito aqui, mais visível. Então vamos aplicar o material e vamos dar um render aqui. No decorrer do tutorial, quando eu começar a utilizar alguns recursos que demoram um pouquinho mais no render, eu vou dar um pause para demonstrar isso, vou dar um pause e vou voltar quando o render terminar, porque senão vai ter muito efeito e não vai ter como eu conseguir mostrar tudo se a gente fizer render por render, vai demorar um monte, mas aqui você já está notando uma grande diferença aqui, ó. Quando eu aplico esse material, o que acontece? Como esse objeto ele é reconhecido como denso, como completo, você já consegue ver a transparência aqui da luz que está atrás do objeto, nas bordas, principalmente onde são bordas mais finas, refletirem, atravessarem o objeto. Então agora vamos para os efeitos práticos aqui e o que pode ser alterado. O que mais altera esse tipo de comportamento seria então a escala. Tá? No 1 vocês já viram como é que fica. Eu vou passar direto para o 2,5 aqui, 2.5, para vocês entenderem mais sobre o efeito dele aqui. Já fica bem visível e bem evidente o que acontece no Subsurface Scattering Material. Aqui você já vai ter mais ou menos uma ideia do que acontece. Você vai ver que a luz nas bordas onde tem menos densidade de material, ela já atravessa muito mais. E o nível máximo que é conseguido no Subsurface Scattering Material é 5. Mais que isso não é possível. Aqui, principalmente aqui nas escamas aqui do dragão, na crina do dragão, você já consegue entender o que eu quero dizer, ó. Aí se pergunta assim, mas por que isso? Que diferença faz? Então tenta fazer um material que consiga ter esse efeito. Você não vai conseguir tão fácil. Tá? Você pode até conseguir, mas você vai ter que trabalhar um monte de polígono para conseguir o mesmo efeito que já vem pronto. Aqui já está bem evidente o que o Subsurface Scattering faz. Ó, onde tem menos densidade, a luz atravessa, você consegue ver, não é uma transparência, é uma ultrapassagem de luz, porque você não consegue enxergar o que tem do outro lado. Tá? Mas mesmo assim você percebe que a luz ultrapassa. Tá? Então agora eu vou colocar no nível 5, que é o máximo aqui, ó. Vou dar um pause aqui e voltar depois que o render terminar, então. Então o render está terminando, e aqui você tem exatamente a ideia de como é que o material se comporta. Onde tem mais densidade, a luz tem mais dificuldade para ultrapassar. Onde tem menos densidade, principalmente nas bordas, a luz consegue ultrapassar. E você tem um efeito bem visível do que é o Subsurface Scattering Material. Ele consegue efeitos muito bonitos só dessa forma já. Isso aqui já pode ter um monte de aplicações. Mas mesmo assim você pode ainda dar um upgrade bem legal. Eu adoro usar esse material dessa forma aqui, do jeito que ele está. Mas você ainda pode aplicar brilho e transparência nele, se você quiser. Como é que a gente faz para alterar brilho? Antes disso, deixa eu só mostrar aqui. O que rege a cor principal dele é aqui, ó, o Overall Color.
Você pode alterar para qualquer cor que você deseja aqui, ó. Tá? Não precisa ser o branco como está ali. Tá? Vamos colocar aqui mesmo, tá no vermelho, eu só vou passar para o vermelho. Só para você notar como é que fica. Então, aqui ó, em vermelho, você já pode ter uma ideia de que acontece. Você pode fazer N variações aqui com a cor que você desejar. E uma particularidade do Subsurface Scattering Material é que ele, mesmo em menor grau, ele emite luz também. Então você pode ver que a luz penetra nele e é refletida de dentro para fora também. Ele absorve luz e emite luz. Então você tem um efeito bem interessante só pelo fato de usar esse tipo de material. Tá? Então voltamos à luz branca aqui, certo? E vamos continuar com as explicações aqui. Zero. Como é que a gente vai fazer para criar brilho, criar um specular, começar a fazer ele ter reflexo? Então aqui na aba Specular Layer, você vem aqui em Trace Reflection e ativa essa opção. Eu já fiz uns testes aqui, já vi em tutoriais também, que para a gente obter um resultado melhor, é bom você alterar aqui o Specular Color para branco, para conseguir ter um bom resultado. E o Specular Glossiness, ele varia de 0 a, obviamente, a 1, é o máximo dele aqui. Então eu vou fazer um render no 0.6 para você ver como é que fica só ativando o Trace Reflection aqui, com o Specular Glossiness em 6, e depois vou colocar em 1 para vocês notarem a diferença. Então o render já está terminando aqui, e ativando o Specular e deixando o Glossiness em 0.6, você já nota um certo brilho, uma certa reflexividade na superfície aqui, ó. Tá? Um aspecto mais vítreo nele aqui. E ativando o Specular dessa forma, você consegue notar muito mais o efeito do material. Como eu falei, assim, mais densidade, menos densidade e assim a transmissão da luz, ultrapassando ele. Deixa eu só diminuir um pouco a quantidade de luz aqui, que eu acho que ela está muito intensa, vocês vão conseguir notar melhor com uma luz um pouquinho mais fraca no fundo. Se bem que é só eu baixar aqui no próprio material, é só eu diminuir aqui ó, de 5 para menos que eu vou conseguir o mesmo resultado. Só que eu prefiro diminuir a luz, porque com as outras explicações que eu vou dar, mais luz vai ficar mais evidente o resultado. Então vamos alterar na câmera aqui, como na aula anterior a gente falou. Só vir aqui, diminuir o parâmetro aqui, aumentando um pouquinho só. Vamos pôr em 8 a entrada de luz na câmera. Aqui a gente já vai entender como é que fica aqui, só com a diminuição de luz. Então, com menos luz, o efeito ficou bem mais evidente, inclusive. Agora você consegue notar bem aqui, ó. Aqui, nessas partes aqui, nas bordas principalmente, a luz ultrapassando o objeto, tá? E você nota que onde é mais denso, ultrapassa menos luz. Onde é mais denso, ultrapassa menos luz e vice-versa aqui. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos aumentar o glossiness para o nível máximo. Aqui, ó, para deixar bem brilhante a superfície ali, para ver o que vai acontecer. Ainda a gente vai ter o efeito de brilho maior por um outro detalhe que eu já vou explicar. Mas vamos lá. Então, com o glossiness em nível mais alto, que seria 1, você consegue ver direitinho aqui ó, a camada reflexiva, assim, o reflexo, o specular da peça. Você consegue enxergar, inclusive, se a luz estivesse batendo desse lado aqui, você ia notar brilho demais, você não ia conseguir nem enxergar, por causa do specular. Tá? Então é isso que acontece quando a gente coloca no nível máximo o glossiness e o specular, 1 e 1. Você pode controlar aqui como você quiser. Uma outra coisa que pode influenciar aqui também bastante no resultado seria
nas opções o Single Scatter. Tá? Ele vem em Simple. Você pode colocar em None, Ray Traced Solid e Ray Traced Refractive. Tá? O None você não vai notar a diferença. Tá? O Simple e o None são muito parecidos. Tá? Vai diminuir um pouquinho só o brilho de um e de outro. No Ray Traced Solid, ele dá um aspecto mais espelhado. Espelhado, porém ainda opaco. Então, aqui você já consegue observar o mesmo brilho, só que em algumas partes da peça aqui, ó, você nota mais brilho, como se a superfície fosse mais vítrea em certas partes dela. Certo? Aqui você nota isso bem evidente, essas partes aqui. É como se a superfície começasse a uma refração, mas ainda por causa da opacidade do material, ela não ultrapassa. É um vidro como se fosse jateado aqui, é mais ou menos isso. Então, vamos para a próxima opção que tem aqui, que você vai notar agora, você vai notar uma diferença um pouquinho mais evidente. No Ray Traced Solid, vamos alterar para o Ray Traced Refractive. Aqui vai acontecer uma refração bem maior em cima da peça. Então, no Ray Traced Refractive, ele torna certas partes da peça praticamente vidro. Você pode notar bem aqui, bem evidente, porque a refração nessas regiões ela aumenta muito. Ela deixa de ser opaca para ser translucente. Só que, na verdade, isso é uma propriedade que você pode usar. Ó, pode ver nas bordas aqui, ó, acontece todo esse efeito. Mas isso foge um pouco das propriedades do Subsurface Scattering Material. Aqui você já consegue um pouquinho de transparência, você consegue enxergar do outro lado. Aí ele já seria meio que descaracterizar o material. Então existe essa opção, tá? Mas não é bem essa, não seria bem essa a função. Isso seria assim uma alteração nos parâmetros do material para você conseguir esse efeito. Isso a título só de maleabilidade, mas o Subsurface Scattering Material, para ser caracterizado, ele não pode ter essa propriedade aqui, certo? Você não conseguiria enxergar do outro lado, mas dependendo do jeito que você configura, você consegue esse resultado, certo? Então agora o que eu vou fazer? Um outro parâmetro que altera bastante também o comportamento, eu só vou devolver aqui para Simple, que é o original, para a gente voltar, e mostrar outro parâmetro que altera bastante aqui no resultado. Nós temos aqui o índice de refração, obviamente. Se a gente trabalha com índice de refração, quanto maior esse índice aqui, mais resultado eu vou ter. Então eu testei do 0, na verdade, até o 3.8. Deixa eu mostrar para vocês aqui, 3.83. Ó, ele fica azul. Ele fica, ele vai ficar desconfigurado, certo? Então 3.82 ele já volta ao normal, seria o nível máximo de distorção possível. Mas para ter um efeito bom, bonito, o máximo que você deve usar aqui é até 2.5. 2.5 é o máximo do valor que você vai ter um resultado bom aqui sem distorções. Tá? O nível mais limpo de resultado que se tem aqui é no 2. Que você vai ver o que acontece com a peça ali agora, que eu vou dar um render. Então, quando você coloca o índice de refração IOR em 2, o specular em 1, o glossiness do specular em 1 também, e ativa o specular, o efeito é esse. É um material liso, extremamente polido e com todas as características do Subsurface Scattering. Certo? Na verdade, esse brilho é para deixar, ele vai deixar mais bonito. Questão de gosto pessoal. Mas o material Subsurface Scattering, a grande maioria deles, teria pouco brilho, né, de superfície. Então, para a gente ter o efeito real do Subsurface Scattering mesmo, a gente teria que tirar um pouco desse brilho. Para isso, basta tirar o índice de refração. Aliás, perdão,
o Trace Reflection aqui, ó. Só isso. Assim a gente consegue o máximo de efeito real do Subsurface Scattering. Então, como eu disse, com o índice de refração em 2, o specular e o glossiness ativados, o máximo que se consegue de características do Subsurface Scattering seria isso. Você pode até aumentar o índice de refração para 2.1, 2, 3, 4, 5, só que você vai ter distorção. Eu já fiz vários testes assim e eu parei nesses parâmetros aqui. Claro que você vai aplicar de acordo com o que te interessar, inclusive com outras cores. Mas eu parei por aqui e o resultado máximo que eu gostei foram com esses valores que eu falei para vocês. Tá? Eu acho que de Subsurface Scattering não tem muito segredo. É um material com muita, mas muita aplicação. Você pode usar ele de uma maneira muito fácil, não tem mesmo, é só usar. São sempre os mesmos parâmetros e você pode variar os parâmetros de acordo com o que você quiser. Você ainda pode conseguir reflexão com ele só ativando aqui o Trace Reflection e alterando aqui o Diffuse and Subsurface Scattering Layer, aplicando aqui na textura um desses efeitos, Fresnel ou gradiente. O Noise não aplica. Ó, aqui eu consigo essa transparência aqui, ó. Certo? E para que eu tenha um efeito praticamente espelhado aqui, eu tenho que vir aqui no Simple, certo? E alterar para Ray Traced Refractive, que seria praticamente a criação de um espelho ali, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho aqui. E você vai notar aqui, ó. Eu consigo esse efeito. Isso aqui está acontecendo por causa do índice de refração. Eu posso alterar aqui o índice de refração e você vai notar aqui, ó, a diferença. É praticamente o refractive dos materiais. Só que isso é para você saber que é possível fazer. Você consegue esse efeito aqui, você consegue lá na refração do material. Só que, claro, é como eu disse, você pode aplicar, mas foge das propriedades que você quer do Subsurface Scattering. Você só pode aplicar. Você consegue isso aplicando o Fresnel, consegue esse efeito aqui ó, com o gradiente, que é um efeito um pouco mais opaco. E também, deixa eu tirar tudo aqui, deixando clear, e ativando aqui os efeitos, lumas, surface, brick, checkboard, cloud, você vai também conseguir o mesmo efeito de transparência. Vamos colocar aqui Vênus. Olha lá, você consegue Vênus transparente. E assim por diante. É só aplicar aqui e fazer os seus testes. Você consegue. Galaxy. Olha lá. Você consegue, mas transparente. Eu vou aplicar esse efeito aqui. Eu vou dar um render aqui para vocês verem como é que vai ficar isso aqui. E o render está quase finalizando aqui então. Isso aqui é mais para título de curiosidade, porque você consegue esse mesmo efeito usando refração ou o próprio specular. Há várias maneiras de se conseguir esse efeito de vidros nos materiais, então eu não indico ele para que você use com o Subsurface Scattering. Então, você consegue esse efeito com qualquer outro tipo de material de uma maneira bem mais fácil, sem ter que regular tanto parâmetro assim para chegar nesse efeito. Eu só estou mostrando mesmo para que você veja que é possível, com o mesmo material, fazer um monte de efeitos aí só alterando algumas propriedades dele. Tá? Sem contar que para esse efeito aqui, ele fica muito bonito, é claro, mas foge ao que é o Subsurface Scattering Material. Ele não tem essa utilidade para ele aqui. Você consegue com outros materiais, certo? Então eu creio que sobre Subsurface Scattering Material seja isso. Se houver alguma dúvida, por favor deixe nos comentários, inscreva-se no canal. E é isso, pessoal. Acho que ficamos para uma próxima aula aí. Finalizamos por aqui então.